trazendo uma pauta ideológica para dentro de um processo de homicídio. É um grande absurdo, né, ver uma militância no jurídico brasileiro. Acabamos de ver uma grande aberração jurídica e, nesse momento, muito revoltado, consternado com tudo que a gente O passou. Brasil inteiro comentou, né? Foi algo que eu quero depois entender o que aconteceu, porque gerou muita revolta. Muito revoltado, atônito. Na verdade, não imaginava que iriam ter essa coragem de conduzir um júri de uma maneira esquecendo a memória de uma criança que foi brutalmente assassinada. Pois é. Passei 11 dias aguardando ali essa decisão. Foi mais difícil para mim os 11 dias desse júri do que esperar 5 anos para que ele acontecesse. Para mim, para minha família, foi muito difícil o que nós vimos ali. Esqueceram a memória do Henri, esqueceram que tinha uma criança que foi brutalmente assassinada, que está morta. É um júri que esqueceram que o foco ali era fazer justiça por essa criança, pelo Henri, e começaram a falar sobre Jair e Monique. Foi um júri que não era mais nem sobre condenação. Depois começou ali a ser sobre Jair e Monique, e o Henri esqueceram que tinha uma criança que foi morta. Até alguns momentos ali tentaram falar sobre mim, por exemplo, tentando me trocar de lado com Monique e Jair. Uma estratégia da defesa, né? As defesas de ambos ali tentando me criminalizar. A gente já estava preparado para esse dia, 5 anos aguardando que esse momento acontecesse, porque eu sei o quanto eu lutei para chegar aqui, o quanto eu lutei para que eles fossem presos, o quanto eu lutei para que eles fossem pronunciados e lutei para que esse júri acontecesse. Vimos na linha do tempo muitas coisas acontecendo nesse intervalo de tempo, a juíza se manifestando já lá no começo, em 2021, de uma forma tendenciosa, no dia que soltou a Monique. Monique só falou que estava se sentindo ameaçada dentro do presídio, e aquela juíza, essa mesma juíza, solta ela, coloca ela em prisão domiciliar. Depois, agora, recentemente, em março, após manobras da defesa do Jairo, que adiaram, né, esse júri, e essa mesma juíza vai contra uma decisão do STF e solta a Monique novamente. Ali eu considero que mataram meu filho pela segunda vez. E agora, né, terceira vez que matam meu filho de uma forma terrível, trazendo uma pauta ideológica para dentro de um processo de homicídio, né, de um processo de crime contra a vida. É um grande absurdo, né, ver uma militância no jurídico brasileiro, né, e ainda soltar, ver o perdão judicial para uma mãe que no mínimo foi omissa, e que não representa as mães do Brasil, né, o que a gente espera e que as mães, né, que a mãe não seja a melhor mãe do mundo. Eu não esperava que Monique fosse a mãe mais zelosa ou a melhor mãe do mundo, mas é que a gente esperava que no mínimo ela protegesse. O que nós esperamos de mãe e das nossas mães, né, que tivemos, é que elas protejam, que elas guardem, que elas amem, que cuidem dos seus filhos. E o que nós não vimos ali nisso na Monique, em vários cenários. Foi muito difícil o que foi visto ali, ver ali a decisão tendenciosa. Quem acompanhou esses 11 dias viu o que eu já venho falando há 5 anos da parcialidade da juíza, a diferença de como ela me trata, de como ela trata o Jairo e como ela trata a Monique. Porque sem conseguir explicar, e antes ela só falava. Só que nessa decisão ela fundamentou, ela colocou na decisão, trazendo uma pauta ideológica de gênero, trazendo ali uma fundamentação feminista totalmente contra o que as mulheres lutaram no nosso país. Né? Quando uma mãe não protege o seu filho, ela está indo de encontro aos direitos da criança e da mulher. Então que as mulheres lutaram muito para os seus direitos, mas não tiraram o direito de proteção, não tirar o dever de proteção. Então, quando essa juíza fala em patriarcado, ideologia de gênero, trazendo pro jurídico, né, para um processo judicial, uma pauta política, traz pra gente uma grande preocupação, porque novas crianças podem morrer.
Novas crianças podem perder a sua vida a partir de decisões como essa, porque outros Jairos, outras Moniques, outros agressores perversos estão nos assistindo agora. Estavam assistindo esse júri, porque a condenação de ambos era a condenação que eles possam ter. Então, para mim, né, como pai, como ser humano, como cidadão, o sentimento é de, além da injustiça, é como se matassem meu filho pela terceira vez. Abre um precedente perigoso. Qual é o sentimento que você tem agora? O meu sentimento agora é de lutar para que esse júri seja anulado. O Ministério Público já apresentou, já recorreu. O meu advogado acabou também, nós como assistentes de acusação também recorremos. Além de... A Monique, ela foi condenada, né? Quem teve lá, está na ata, os jurados decidiram condená-la pelo homicídio doloso, assim como decidiram por condenar o Jairo. Condenaram igual. Só que a juíza foi lá, quando viu que iria condenar, fez uma nova aquisitação. Opa, peraí. Voltou, quesitou novamente e foi conduzindo para o homicídio culposo. E além disso, do homicídio culposo, que ela foi condenada depois, a Monique também foi condenada na tortura e a juíza concedeu o perdão judicial. Caramba. Então, Meu. Cara, para mim, como pai, né, tenho visto a sociedade se revoltando, porque Jairo, um monstro perverso, sádico, esse que antes era mostrado como um príncipe, né, o bonzinho, o rei de Bangu, como ele era apresentado, ali foi apresentado para o mundo um Jairo sádico, um monstro, né, com prazer em agredir crianças. Mas a Monique, ela é muito pior, porque ela é mãe. A mãe que a gente espera, e eu vou falar aqui, né, ambos respondiam por 3 torturas. Do dia 2 de fevereiro, que era meu aniversário, e naquele dia o Henri foi torturado. Depois, naquele dia, eu pergunto pra mãe, foi apresentado, tá lá nas conversas, ô Monique, o Henri tá reclamando de dor nas costas, e ela fala assim, não, isso foi a cama. Isso aí é que ele dormiu muito mal. E depois do dia 12 de fevereiro, que ela foi condenada nesse dia, ambos foram condenados, que o Henri, não sei se você lembra, ele sai de cuequinha, né, mancando. E eu te pergunto, Vilela, o que um adulto, Jairo naquela época tinha 42 anos, entra num quarto com uma criança, bota a TV no último volume, a criança fica lá gritando, depois sai desesperada, rasga a roupa da babá. O que um adulto entra que não era filho dele, entra num quarto, bota a TV no último volume, aquela criança grita, sai de cuequinha e sai mancando. Ali perverso. E ambos foram condenados, porque a mãe sabia, estava no salão de beleza naquele dia. E depois, no final de fevereiro, também eles respondiam por esse dia que a babá trouxe como mais uma cena de agressão. Trouxemos também o dia 17 de janeiro, que foi a segunda. Eu falava que segunda quinzena de janeiro, mas cravamos ali o dia 17, que o Henri fala do abraço forte. Primeira vez que eu vou buscá-lo nesse apartamento, lá no Majestic, no condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, onde ela morava, né? Começou a morar ali com o Henri, com o Jairo. E o Henri fala de abraço forte como a alusão dele à agressão era o abraço forte naquele momento. E ali eu peço pra falar com o padrasto, né? Peço pra falar com esse Jairo. Ele desce, né? Primeiro ela vem me entregar, depois ela manda chamar ele e falando que aquilo ali ele pedia abraço. Mas o Henri já estava reclamando ali da agressão. E a mãe falando que era sonho. Cara. Perverso. E ali depois, no final de janeiro, ambos falam de que o Jairo estava na sala dando banda em moca na cabeça do Henri, e o Henri vai reclamar com a mãe na cozinha, e a mãe não permite ainda que o filho dela estava sendo agredido, e ambos falaram demais essa cena de tortura. Já estou falando de 5. Fora, na quarta-feira, antes do Henri falecer, eu ligo pro Henri, ele tinha um celularzinho e eu liguei, o Henri tava tristinho. E o meu filho fala, papai, eu não quero ir mais pra casa da mamãe. Depois ele fala que o tio tinha machucado, eu sou mais incisivo, o que tinha acontecido. E ali ele tava do lado da avó e tava do lado da babá, a Tainá. Eu tô falando de mais 6 cenários de agressão que foi falado nesse júri e que a mãe sabia. A mãe estava lá na psicóloga, ele fala pra psicóloga também. A mãe depois vem e liga pra mim falando que o Henri falou pra psicóloga e falou pra ela da agressão. Então, a juíza, o que foi visto ali foi anular
todas as provas. Vimos ali entrando e saindo, não preocupada com as provas do caso. E eu tô falando de um júri popular que na minha cabeça, e eu acho que está na cabeça de todo cidadão, é o sistema mais democrático desse país. Deixa os jurados, deixa a sociedade julgar. Mas não, a juíza... Encontramos um vídeo recente, está aí circulando no Brasil inteiro, da juíza já falando a mesma coisa em 2021. De patriarcado, de causa de gênero, que não entendia por que a sociedade tinha tanta raiva em relação a Monique e em relação a Jairo. E ela já foi para esse júri para tendenciosa, já foi com isso na cabeça. Encontramos agora hoje, ela arguindo a babá, a Tainá, durante o júri, que é uma das principais testemunhas. A juíza fala, não precisa falar do homicídio não, porque para mim já está muito bem fundamentado o homicídio. Na cabeça dela já estava tudo bem formulado, só que não deixou o jurado julgar. Então, assim, nós estamos revoltados, Vilela, com o que aconteceu ali. Eu, como pai, acho que todas as mães desse país, todos os pais com essa decisão, porque, primeiro, que a juíza colocou a Monique na mesma régua de todas as mães. Ela botou a Monique na régua de mãe zelosa. Ela fala que a Monique era mãe zelosa. Nós falamos aqui só de 6 cenários. Vou falar também do final de janeiro, no final de novembro, ela fala que o Jairo pulou o muro, agrediu ela na frente do Henri. Mais um cenário de agressão. Então, neste sentido, a juíza colocou a Monique no mesmo cenário de todas as mães que amam seus filhos, que protegem os seus filhos. Então, ver um perdão judicial num caso como esse é impossível. E ainda falando de homicídio culposo, é como se fosse trouxer aquela tese do acidente, porque o homicídio culposo é mais ou menos assim, quando aquela criança ela se machuca ali, o pai tá dirigindo, dá uma ré no carro e mata a criança, né? E aí o peso matou, né? Só que ele não tinha intenção de matar. Não teve dolo. Não teve dolo. Só que o que acontece? Ali é tão doloroso pro pai e pra mãe que pode ser dar um perdão judicial porque ele não queria. E aquilo foi um acidente. A tese de Jairo Monique, lá do começo, era a tese de que caiu da cama, foi acidente. Só que, neste caso, o dane-se, posso dizer assim, foram vários dane-se. Por isso que era homicídio doloso. E ela entra na omissão, porque foram vários dane-se, vários sinais que ela ignorou, que levaram para esse pior. E o adulto, quando bate numa criança, quando ele agride uma criança, ele assume o risco de matar. Porque se ele bater num órgão vital, ou se ele bater de uma forma desproporcional, ele pode matar. Por isso que a criança não pode ser agredida, não pode. A educação pelo bater não existe mais. Hoje no Brasil, por exemplo, nós temos a Lei Menino Bernardo, que é a lei da palmada. Então não cabe mais no nosso país agredir. E a gente viu isso acontecendo, a mãe ignorando e permitindo que o filho dela continuasse sendo agredido. E no final, a juíza deu o benefício para ela do perdão e pasme. O pior, Vilela, Monique e Jairo estavam acordados nesse apartamento. O que foi demonstrado nesse júri, nós apresentamos, o promotor apresentou, é que o Henri falece entre 11h30 da noite a 3 horas da manhã. É isso que o perito oficial dá de horário. Eles só saem do apartamento 4 horas da manhã, 1 hora depois. Isso, 1 hora depois do máximo. Os nossos peritos, o perito do MP, o meu perito, bota ali entre 11h30 a 1 hora da manhã, mais próximo, traz um pouco mais próximo. Entre 11h30 a 3 horas da manhã, a Monique dá 150 passos naquele apartamento. Tava andando. O Jairo dá mais de 300 passos, o dobro. Então, ambos estavam acordados. A Monique, ela não condenou o Jairo. Em todas as audiências, lá na fase de inquérito policial, depois na audiência de instrução, a juíza pergunta pra ela, ô Monique, o que você acha? Eu acho que foi Jairo, ou acho que foi Deus ou Henri. Só Deus, Jairo e o Henri podem falar o que aconteceu. Ela fala isso pra juíza. E agora, no final, na última probabilidade, ela fala que acha que era o Jairo. Que ela não fala que era o Jairo, ela não afirma que ela acha que o Jairo deu um remédio pra ela. E o Jairo nega a materialidade do primeiro dia ao último dia. Ele nega que não foi ele. Nunca afirmou que foi ele. E mesmo assim, sem ambos definirem o que fizeram naquele apartamento, eles não falam a dinâmica do que aconteceu.
perdão judicial para essa mulher. Então, para mim, isso passa do tolerável, passa do mínimo que a gente espera de uma mãe, o que a gente espera da justiça, o que a gente espera do judiciário brasileiro. E até agora, nós estamos já segunda-feira, né, agora, quase uma semana depois, o CNJ nem se manifestou sobre essa decisão da juíza. O Conselho Nacional de Justiça, né, que representa todos os juízes, nem se manifestou, não viu uma nota. Ou eles estão com vergonha do que viram ali, ou concordam com a juíza. Precisam se manifestar. É por isso que a gente está vindo aqui, por isso que a gente vai lutar, estamos recorrendo, já recorri, e eu acho que precisa isso reverter. Não só pelo Henri, mas pela resposta que está sendo dada. São Paulo, Rio de Janeiro, meu estado, hoje o Rio é o estado mais violento com relação a criança e adolescente. Hoje o Brasil é um dos países mais violentos. Hoje é perigoso ser criança no Brasil por causa de resposta como essa do judiciário. Crianças estão perdendo suas vidas. Mais crianças vão perder as suas vidas se a gente deixar, se a gente permitir que o judiciário brasileiro continue deixando sair pela porta da frente homicidas.